Primeira questão, questão 22, ok? Os metais alcalinos são sólidos metálicos, maleáveis e têm propriedades características como brilho prateado e altas condutividades térmicas e elétricas. Esses metais reagem violentamente com a água, produzindo gás e soluções alcalinas. Em muitos casos, geram calor suficiente para explosão. Então ele coloca aqui um recipiente com um metal, mostrando que vai ter uma reação exotérmica, certo? Soltando alguns gases na água. Os produtos formados da reação desses metais com água são... Ele deu várias opções aqui, mas temos que lembrar de quê? Tabela periódica. Quem que são os metais alcalinos? São aqueles elementos que estão na família 1A, os metais alcalinos. Vamos lembrar outra coisa, esses metais eles têm a terminação da distribuição eletrônica em S1. Robson, o hidrogênio é um metal alcalino? Não, ele não é um metal alcalino, ele é um ametal, tá? Então vamos lá. Eu coloquei o sódio aqui, por exemplo, certo? Ele vai reagir com a água. E como vai gerar um metal alcalino com uma hidroxila, então vai formar NaOH mais hidrogênio, certo? Pela quantidade que eu tinha aqui. O hidrogênio fica sozinho? Não, né, pessoal? Não fica. Ele tem que se estabilizar. Se ele tem que se estabilizar, então ele vai ficar H2. H2 é o quê? O gás. Então, quando eu coloco o sódio metálico na água, ele gera o que? Gás, hidrogênio mais hidróxido de sódio, certo? Bem tranquilinho, eu balanceei aqui a equação para ficar bonitinha, ok? Mas vamos para as alternativas. Metal OH mais I gás hidrogênio? Sim, correta. Letra A, pessoal. Questão muito fácil, muito tranquila. Uma questão que não tem como errar. Vamos para a próxima? Questão 23. Segundo as normas técnicas de tratamento de rejeitos de laboratório, resíduos químicos passíveis de destruição, neutralização, deverão ser tratados no laboratório gerador. Nesse sentido, um técnico de laboratório precisou neutralizar 500 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Para esse efeito, o técnico preparou uma solução diluída de ácido sulfúrico, cuja descrição do rótulo apresentava as seguintes informações. Então tem uma tabelinha aqui, que é uma descrição do rótulo do ácido sulfúrico. Eu vejo que a densidade dele é 1,9. O teor, esse teor tem a ver com a pureza dele, é de 98%. E a massa molar dele é de 98 gramas por mol. O técnico preparou 100 ml da solução ácida diluída, neutralizou completamente a solução básica sem excessos de reagentes. Isso é excelente. Qual a alíquota mais próxima da solução ácida concentrada em mililitros esse técnico precisou para preparo da solução diluída? Certo, pessoal, uma questão que muitos podem ter medo de fazer, pois é estequiometria e às vezes não sabe nem por onde começar. Então vamos lá. Primeiramente, quando você vê uma questão de neutralização, eu tenho que montar a reação, certo? Então, é o que? Hidróxido de sódio, NaOH, mais ácido sulfúrico, H2SO4, dando o que? Na2SO4 mais H2O. Robson, como você sabe isso? Olha aqui, ó, pessoal. O Na, ele é mais 1. Robson, como você sabe isso? Como você sabe que ele é mais 1? Distribuição eletrônica. Onde é que ele vai estar? Ele vai terminar em 1s1. Regra do octeto. Ele vai ser mais fácil de quê? Perder um elétron. Então, se ele é mais fácil perder um elétron, ele vai ser carga mais 1, certo? E o ácido sulfúrico, como saber a carga do ácido sulfúrico? Tá vendo aqui, ó, H2, qual que é a carga do hidrogênio? Mais 1. Eu não tenho 2, então a carga aqui do sulfato é o que? Menos 2, que vai gerar isso daqui, ó. O positivo vai reagir com o negativo, dando o que? NaSO4. A carga do sódio não é mais 1?
a carga do sulfato não é menos 2, então eu preciso de 2 sódios para este sal estabilizar, certo? Por isso que dá isso aqui, ó, Na2SO4. Depois de eu fazer a reação e ver que a proporção dessa reação aqui, ó, é 2:1, Robson, como é que você sabe isso? Fácil, pessoal. Eu tive que balancear a reação, certo? Robson, como assim balancear a reação? A quantidade de sódio que eu tenho aqui em reagente é 1. Olha a quantidade que eu tenho em produto. Eu tenho 2. Então essa reação aqui está desbalanceada. Então aqui eu coloquei aqui embaixo, aqui onde meu cursor do mouse está passando, é ela balanceada, certo? É uma reação 2:1, certo? Depois de ter essa noção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o que está acontecendo. Como eu estou falando de uma estequiometria e de uma titulação, certo? E onde vai ter o que? Uma neutralização, eu posso utilizar essa formulinha aqui, ó. C1V1 é igual a C2V2, certo? Como você sabe isso? Porque ele vai neutralizar completamente. Então, eu posso utilizar essa equação. Ok. Quem que é C1? Quem que é V1? Quem que é C2? E quem que é V2? O C1 aqui, eu coloquei o que? Como a concentração do hidróxido de sódio. E o volume 1, o volume de hidróxido de sódio, certo? Onde é que eu vou pegar isso? No exercício aqui, ó, no texto, certo? Ele está dizendo aqui que é 500 ml de hidróxido de sódio com uma concentração de 0,1 mol. Robson, como é que você sabe que é concentração? Olha a unidade aqui, ó, mol por litro. Isso daqui é concentração, certo? Por que que tem esse 2 aqui no C2V2? Pessoal, a proporção é de 2:1. É 2 sódios para 1 mol de ácido sulfúrico. Então eu preciso multiplicar por 2, aonde há necessidade de igualar essa estequiometria. Robson, mesmo assim eu não entendi, você explicou todo confuso. Certo, deixa eu explicar novamente, pessoal. Tá vendo aqui, ó, que aqui não tem nada? Então aqui é 1, certo? Eu vou precisar de 2 mols de ácido sulfúrico para igualar com a quantidade de mols aqui, ó, do hidróxido de sódio. Por isso que esse 2 apareceu aqui, ó, entendeu? Por isso, certo? Então, o C2 vai ser o que? A concentração de ácido sulfúrico. E V2, o volume de ácido sulfúrico. E quem que eu quero descobrir aqui? O V2. Mas eu tenho C2? Não, eu não tenho. Mas tem como eu descobrir ele? Tem sim como eu descobrir ele. Vamos descobrir ele? Vai ser facinho, ó. Eu tenho uma reação aqui, já montada. Eu tenho os dados do ácido sulfúrico, então eu vou utilizar ele. Eu sei que a densidade dele é de 1,9 gramas por ml. E eu sei que o volume que o técnico preparou foi de 100 ml. Então eu posso utilizar aqui a fórmula da densidade, que densidade é igual a massa dividido por volume. A densidade é o que? 1,9. O volume, 100. Então eu vou fazer uma multiplicação aqui para descobrir quem? A massa. Então vai ser 1,9 vezes 100. Quanto que dá isso? 190. Nossa, Robson, mas você sabe fazer isso de cabeça? Sei, sim, é muito fácil. Se você souber utilizar notação científica, uma conta dessa daqui, ó, vai ser muito fácil. Ainda mais você que está fazendo vestibular, um vestibulando. Um vestibulando tem que saber notação científica para facilitar suas contas, ok? Então vamos lá. Encontrei a massa de 190. Qual que é o número de mols que eu vou ter do ácido? Olha aqui, ó. Número de mols vai ser igual a massa dividido pela massa molecular. Qual que é a massa molecular do ácido? 98. Qual que é a massa que eu tenho? 190. Então 190 dividido por 98 eu vou encontrar o quem? Um número de mols. E eu encontro que esse número de mols é 1,9. Robson, o que é número de mols? Quantidade de matéria, ok? Só que essa quantidade que eu encontrei aqui era se fosse um teor de 100%, se esse ácido fosse totalmente puro. Ele é totalmente puro? Ele não é. Então, o que eu tenho que fazer aqui? 1,9 está para 100%, ok?
Como o teor dele é de 98%, eu coloco um 98 embaixo do 100. E X é a quantidade que eu vou ter realmente de números de mols, certo? Então aqui eu vou fazer uma regrinha de 3, bem simplesinha. Eu vou encontrar que a quantidade de mols correta é 1,86. Nossa, Robson, que questão difícil. Sim, estequiometria é difícil. E qual que é a única forma que vocês vão conseguir fazer questões de estequiometria? Fazendo, treinando. Depois de eu fazer essa questãozinha aqui, tenta fazer ela sozinha, tenta entender o que está acontecendo, ok? Então, 1,86 mols, que foi que eu encontrei, certo? Só que esse 1,86 mols, ele tá para quanto? Para 100 ml. E esse 100 ml aqui é o que eu vou encontrar na concentração. Qual que é a fórmula da concentração? Número de mols dividido pelo volume. Eu encontrei o número de mols? Encontrei 1,86, certo? Dividido por 0,1. Robson, por que é 0,1, né? 100 ml? Concentração está por mol por litro, ok? Mol por litro. Então eu tenho que transformar 100 ml em litro. Quanto que dá isso? A gente pode fazer uma regrinha de 3, onde que 1 litro é igual a 1000 ml. Ou a gente pode ter uma noçãozinha de notação científica, que é o que eu acho melhor. O que é esse M? O que é o prefixo M? 10 elevado a menos 3, ok? Só mexer as casinhas, a gente vai encontrar 0,1. Então, concentração vai ser 1,86 dividido por 0,1, onde isso aqui vai dar 18,6, certo? É uma continha bem tranquilinha. Encontrei C2, facilitou, né? Minha única incógnita agora é o V2. Então, 0,1 vezes 500 é igual a 2 vezes 18,6 vezes V2. Quanto que fazendo essa continha aqui, eu vou encontrar que V2 aí equivale a o que? 1,34 ml. Letra B, pessoal. Ok? É uma questãozinha complicada, mas para quem já sabe fazer estequiometria, é uma questão muito fácil. Ok? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão, pessoal, questão 24. Muitas evidências experimentais revelam que a alfa-magostina é uma substância química detentora de extensas propriedades farmacológicas. Dentre várias características químicas, sua estrutura é constituída totalmente por carbono aquiral e pela presença das funções fenol, cetona e éter. A fórmula que se enquadra nas características da alfa-magostina é... Certo, pessoal, uma questão onde eu vou ter que utilizar funções orgânicas, eu tenho que saber elas. E quais que são elas que estão me pedindo aqui? A fenol, cetona e éter. Vamos lembrar delas? O fenol é um anel aromático, ou conhecido como benzeno, certo? E ele tem que estar ligado com quem? Com uma hidroxila. Vamos achar essas moléculas? Olha aqui, na molécula A eu encontro isso? Sim, olha aqui, ó. Onde está o cursor do meu mouse? Olha aqui, ó, um fenol. Eu tenho um fenol aqui. Na B, eu tenho fenol? Eu também tenho um fenol. Na C eu encontro fenol? Eu não encontro. Ah, Robson, mas essa molécula aqui é um fenol? Não, pessoal, ela não é um fenol. Seria necessário eu ter outra dupla ligação aqui entre carbonos para eu ter um carbono aromático. Como eu não tenho, isso aqui não é um fenol. Então eu posso já anular a letra C. A D, pessoal. A D eu possuo um fenol? Sim, eu possuo um fenol bem aqui, ó. Olha o fenolzinho aqui, ó, bem bonitinho. Então, só com essa informação eu consigo anular a C. Vamos para a próxima? Cetona. O que é a função orgânica cetona? A função orgânica cetona é onde eu vou ter 3 carbonos, ou melhor, um carbono mais 2 radicais, certo? E o carbono do meio, ele tem que estar fazendo dupla ligação com o oxigênio, certo? Olha aqui, ó, onde eu tenho uma cetona, um carbono no meio, fazendo dupla ligação com o oxigênio e mais 2 radicais. Então, a letra A, eu tenho uma cetona. Na B, eu tenho uma cetona, olha aqui, ó, eu tenho na mesma região. Então, a B está correta. A C, a gente já sabe que ela está errada. Então, vamos partir para D. A gente encontra uma cetona na D?
Nós não encontramos uma cetona na D, certo? Em nenhuma região. Ah, Robson, e aqui, ó, esse carbono aqui está ligado com mais 2 hidrogênios, não é um radical, então não consigo encontrar uma cetona aqui. Então a D está errada. Onde me sobra só o quê? A letra A e a letra B. Qual que é a próxima função orgânica? Éter. O que é um éter? Vai ser uma ligação entre um carbono, um oxigênio no meio e outro carbono. Olha aqui a função éter aqui, ó, bem bonitinha, certo? Então aqui eu tenho a função éter na letra A. Na letra B eu também encontro, na mesma região eu encontro um éter, certo? Então essas duas moléculas são bem parecidas entre elas. Qual que é a outra característica? Carbono aquiral. O que é um carbono aquiral? É um carbono que não é quiral. O prefixo A quer dizer não. Então, um carbono que é não quiral, ele não vai possuir 4 substituintes diferentes. Para isso, eu preciso de um carbono hibridizado em sp3. O que é um carbono hibridizado em sp3? Vai ser um carbono onde ele só vai fazer 4 ligações, certo? E essas 4 ligações têm que ser diferentes. Vamos olhar essa molécula A e comparar com a B? Se a gente for analisar ela inteira, a única região que está diferente vai ser essa daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui com essa daqui. Tá, vamos ver aqui, ó. Esse substituinte aqui vai ser um carbono. Esse aqui vai ser outro carbono. Mais outro carbono e um hidrogênio. Eu tenho um carbono quiral? Pessoal, fica difícil de eu dizer que isso aqui é um carbono quiral. Porque eu vou ter carbonos como substituintes e só um hidrogênio, certo? Mas esses carbonos aqui, eles vão ter outros, certo? Então eu vou ter substituintes diferentes. Então eu posso dizer até que, entre aspas, não é que eu concorde plenamente, eu tenho que concordar com o gabarito da questão. Isso daqui ele vai desculpa, vamos passar de novo, passou para a questão errada. Ok? Eu vou considerar que isso daqui vai ser um carbono quiral, porque a questão correta no gabarito é letra A. Então ele classifica esse carbono aqui, ó, como um carbono não quiral. Por quê? Porque ele vai fazer 2 ligações com o hidrogênio. E aqui ele classifica este carbono aqui como um carbono quiral. Certo? Deu para entender, pessoal? Então, vamos para a próxima? Última questãozinha do vestibular da IMEPAC, né? É a questão 25. A catálise é uma enzima que atua na oxidação de substratos orgânicos, com a função de degradar o peróxido de hidrogênio, naturalmente formado em organismos vivos, durante o metabolismo oxidativo. A decomposição química do peróxido de hidrogênio produz gás, oxigênio e água. Considere que nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, a catálise promoveu a decomposição de 51 mg do peróxido de hidrogênio. A quantidade máxima possível em mililitros de gás oxigênio formada nesse processo é igual a... Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Peróxido de hidrogênio. Ele não me dá a fórmula molecular dele. E eu tenho que saber que ela é o quê? H2O2. Ela vai formar o quê? Na questãozinha já me fala para mim. Oxigênio, gás, oxigênio e água, ok? Então, o gás oxigênio aqui e a água. Certo? Tenho que balancear a equação? Sim, você vai ter que balancear essa equação. Ah, Robson, você já deixou balanceada. Sim, eu já deixei balanceada. Eu coloquei 0,5. Tem problema 0,5? Não, não tem problema. Se eu quiser, posso multiplicar tudo aqui por 2. Mas eu não vou fazer isso. Ok? Certo. Depois de balancear a equação, o que eu tenho que encontrar? Número de mols. De quem? Do H2O2 aqui, o peróxido de hidrogênio. Número de mols é massa dividido pela massa molecular. Quanto que é a massa que teve de decomposição? 51 miligramas. O que é o prefixo M? Novamente, pessoal, o prefixo M é 10 elevado a menos 3. Então, eu tenho 51 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 34. Muito fácil essa continha. Eu vou ter só 51 dividido por 34. Você lembra que eu falei para vocês, pessoal?
Saber notação científica vai facilitar a sua vida, ok? Então aprenda. Então o número de mols vai ser 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Ok, encontrei o número de mols de peróxido. Só que ele quer o quê? A quantidade máxima possível de mililitros de gás. Como eu estou querendo o volume e ele me quer na CNTP, ele está falando que condições normais de temperatura e pressão, eu tenho que lembrar o quê? Que 1 mol equivale a 22,4 litros. Eu não tenho 1,5 vezes 10 a menos 3, jogo nessa regrinha de 3 aqui, ó. Nessa regrinha de 3, eu vou encontrar que 1 mol vai dar 0,0336, ok? Vamos converter isso daqui para ml? Olha aqui, o que quer dizer ml? 10 elevado a menos 3. Então vamos deixar esse número aqui a 10 elevado a menos 3. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Vai ficar como? 33,6, certo? Eu já deixei em ml. Robson, letra B então? Não. Isso aqui eu encontrei o volume de quem? Do peróxido. Quem que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar do gás oxigênio. É isso que ele quer. Se ele quer do gás oxigênio, o que eu tenho que lembrar aqui? Eu tenho que lembrar da estequiometria. A estequiometria aqui vai ser de 1 para 0,5. Tá, 0,5 é a metade de 1, certo? Então eu vou pegar 33,6 e dividir por 2. Fazendo isso, quanto que eu vou encontrar? 16,8, pessoal. Letra C. Entenderam essa questão? Uma questão de estequiometria, só que uma questão bem mais tranquila do que a anterior que caiu nesse vestibular, certo? Então, até a próxima.